Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Aguar e Desaguar Seja Você. E você já ouviu aquela expressão ou você já se sentiu daquele jeito? Ah, meu santo não bateu com aquela pessoa. Eu já não gostei de cara dela. Será que isso já aconteceu com você? E por que será que isso acontece? Por que será que a gente bate o olho e já gosta ou desgosta? Por meio menos de 5 segundos você já tem essa resposta, porque teu campo vibracional já está captando essa mensagem. Eu sou a Carolina Arce e eu vou falar desse tema aqui hoje, então se você quer saber tudo sobre isso, fica aqui. Entretanto, eu vou colocar as minhas compreensões que eu tenho sobre esse assunto, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já me aprofundei e de tudo que já presenciei e experienciei, seja na minha própria vida ou também nos meus atendimentos. Então, quando a gente sente isso, meu santo não bate, que é uma expressão muito conhecida que a gente tem, uma das compreensões a gente pode entender, nas vertentes psicológicas, fala-se muito das projeções, do que a gente vê no outro. Então, eu sempre coloco aqui que a gente sempre se desenvolve, a gente sempre vai evoluir através das nossas relações, através do nosso campo relacional. Então, se você a partir de um momento acaba olhando para uma pessoa e realmente não gosta ou se irrita com algum ponto dela, isso pode acontecer nas nossas relações mais próximas também, seja com uma amizade, seja com um relacionamento afetivo, seja nas nossas relações familiares e seja também nas nossas profissionais. Às vezes você tem uma determinada pessoa que você não suporta uma determinada atitude que a pessoa tem. E o porquê que isso te incomoda tanto? Será que a pergunta que você deve fazer para você é por que isso ressoa em mim como um incômodo? O que eu tenho disso que ainda me incomoda muito e eu estou negando de enxergar? Eu estou negando de visitar esse lugar que eu estou ali avistando essa projeção, esse espelhamento. Algo que eu não gosto muito no outro também vem de dentro de você. Qual que é a função das nossas relações? É justamente a gente olhar, a ter as percepções que a gente precisa ter sobre a gente mesmo. Porque determinadas vezes nas nossas relações aparecem os mesmos tipos de pessoas. Por que isso acontece na nossa vida? As relações, elas vão te mostrar o que precisa ser visto, os padrões que estão se apresentando na tua vida. Então, aqueles padrões, eles vão ser apresentados para você, aquelas situações, aquelas emoções, repetidamente, até que você consiga olhar para aquilo, se visualizar, olhar com outro ponto de vista e, obviamente, ter a atitude de fazer escolhas diferentes a partir dessa consciência. É por isso que as nossas relações nada mais são aqui nessa experiência terrena, a gente pode ter infinitas experiências encarnatórias. Então, nessa experiência, o que aquela relação está querendo te dizer? A gente tem muitas vidas. E muitas das vezes a gente vem para essa determinada vida com um papel de evolução. E também as pessoas que aparecem ao nosso redor não são aleatórias. Elas estão ao nosso lado para nos mostrar algo, para revelar também algo. E a outra vertente é justamente que todas as nossas relações e todas as nossas pessoas que convivemos aqui na Terra não são aleatoriamente. Elas acontecem porque nós estamos aqui para nos encontrarmos, que já foi combinado lá o que a gente veio fazer aqui, o que está tratado, qual é a nossa missão, isso já está tudo acertado. E quem escolheu isso fomos nós mesmos. Nós mesmos assinamos os nossos contratos antes de vir para essa experiência na Terra, e a partir disso, algumas pessoas vão aparecendo para a gente sim dar aquele empurrãozinho ou tirar daquele obstáculo que está fazendo a gente chegar na nossa verdadeira missão. E também dentro disso, a gente vai tendo os determinados aprendizados. Então, o relacional não adianta, é nossa missão ter o relacional, porque é a partir disso que a gente evolui.
né? Seja para ajudar pessoas, seja para aprender, seja para nos conhecermos mais, porque isso é uma projeção. Tudo é uma projeção. A gente sempre vê no outro algo sobre nós mesmos. E aquela pessoa que a gente admira muito, será que também tem algo da gente nela? Claro que sim. Se vem uma qualidade no outro que você muito admira, você tem isso dentro de você também. Então você tem tanto o lado positivo quanto o nosso lado sombra, e é juntando e integrando essas polaridades que a gente tem, né, o todo, o complemento, porque nós somos o nosso próprio complemento. A nossa energia, ela precisa ter as duas polaridades. Somos energias e sempre vai ter as duas polaridades, né? Tanto para a gente administrar as sombras, mas também tanto para a gente administrar a luz, né? Porque a gente precisa ter esse equilíbrio e a gente precisa aprender a dançar nessas sombras. A gente precisa aprender a dançar tanto nas águas limpas como nas águas profundas, tanto nas águas que a gente está tendo clareza do que a gente quer e da onde e para onde a gente está indo, assim como quando a gente está naquela tempestade. Então a gente precisa também ir para a tempestade para ter a clareza. A partir da tempestade que a gente traz a clareza para a nossa vida. Então, é a partir das nossas relações, é a partir da projeção do que a gente está vendo nas nossas relações, é que a gente aprende mais sobre nós mesmos. Se você olhar para cada relação tua, algo de aprendizado você tem com aquilo. Mesmo que tenha acontecido uma coisa que tenha te deixado muito magoado, que tenha te deixado muito ressentido, ou que tenha te deixado muito alegre, muito radiante, muito agradecido ou agradecida. Então, tudo faz parte desse mundo relacional que é do nosso aprendizado, né? E existe uma compreensão também, que eu já falei aqui, que é da parte sistêmica. Então, muitas vezes, quando você se atrai por uma pessoa ou quando você parece que já a conhece de muito tempo, existe a parte, né, que eu falei aqui da vertente que já viemos de outras vidas, pode ser um encontro de outras vidas, mas também pode ser o reconhecimento de uma mesma ferida, né? E que você vem aqui para compartilhar com essa pessoa novamente, para curar essa ferida. Seja uma determinada pessoa, seja uma determinada situação, que às vezes você se reconhece, né? Pela ferida do abandono, pela ferida da humilhação, pela ferida da rejeição, pela ferida da traição. Então, são várias feridas emocionais que a gente tem aí, que a gente pode acabar se identificando por essas relações, e daí você olha para a pessoa e parece que teu campo já está te puxando para ela. É esse campo que não se vê, mas se sente, e que existe também essa atração que está nos chamando com todas as informações. Somos todos energia, tudo que há aqui é energia. A gente se sente mais atraído por determinadas pessoas e a gente sente mais repulsa por determinadas situações, comportamentos e pessoas como um todo também. E o que atrai ou o que repele isso? É o campo vibracional, a frequência que você vibra, ou as feridas que você tem, né? E juntando tudo isso, ainda temos o complemento aí das vidas, né? Pode ser de vidas passadas que a gente tem aí para estar retornando também para ter o nosso aprendizado, a nossa evolução. Mas isso nesse caminhar de evolução, de vida após vida encarnatória, a gente também vai evoluindo a nossa frequência, o nosso campo vibracional, o que a gente atrai, né? Lembrando lá do que eu sempre falo aqui, nossos pensamentos criam nossas emoções criam as nossas ações, os nossos comportamentos, e também criam os nossos mecanismos de autossabotagem. Isso vem da onde? Da raiz das nossas feridas emocionais, sejam elas, e a maior parte sim da nossa infância, né, dos 0 a 7 anos, mas também temos outras feridas que podem vir aí, outras situações que podem ocasionar traumas durante, né, o decorrer da nossa vida. Se uma determinada situação acontece repetidamente, você também vai criar alguma situação de trauma, porque acaba por gerar, né, acúmulo de energia estagnada no teu corpo, e isso pode inclusive gerar sintomas físicos, dores e outras doenças crônicas. Então, por isso que os nossos pensamentos aí é o que rege a nossa vida, a nossa saúde vital, a nossa saúde da nossa frequência, do que a gente emana no nosso campo. E o nosso aprendizado maior aqui também é monitorar e ser vigilante dos nossos pensamentos,
Pensamento negativo só atrai coisa negativa, né? Nós fazemos a nossa realidade se entendemos que tudo é onda e se entendemos que nós fazemos as nossas cocriações e as nossas materializações. Então, se a gente cocria as coisas, a gente cocria com a força do pensamento. Mas para isso a gente precisa criar já dentro da gente aquela emoção verdadeira. E é por isso que nos meus atendimentos é tão importante escrever a sua intenção. A partir da escrita, é um exercício cerebral, é uma forma de você cocriar isso e materializar isso no papel, já gerando aquele sentimento, é uma forma de você gerar aquela emoção, fazendo ela ser real dentro do seu corpo, já agradecendo como se já estivesse acontecido. Isso é fazer uma intenção, é você já sentir a emoção dentro de você. Porque é o que eu sempre falo, a nossa maior magia da vida são as nossas intenções, são a nossa força do pensamento faz com que a gente gere emoções. E se a gente gera emoções positivas através dos nossos pensamentos, é o que gera o campo da realização, campo da materialização. Por isso, nesse meio tempo, você não pode duvidar, né? Se você duvidou, você já colocou aí a frequência da dúvida no meio dessa cocriação. Então, um resumo do que eu falei com vocês aqui. Então, existe sim, né, 3 vertentes aí para a gente pensar o porquê que a gente não gosta de uma determinada pessoa, o porquê que uma situação te irrita naquele determinado lugar, ou o porquê que aquela pessoa está te atraindo mais ou está te atraindo menos. Frequência, campo vibracional. Então, o campo vibracional vai fazer com que as coisas todas se movimentem, inclusive a atração de pessoas, né, lugares e situações. E coisas materiais também, né? Então, o desenvolvimento e a prosperidade financeira também entram nesse mesmo mecanismo. Então, também existe o nosso processo aí encarnatório que a gente vem aí para viver aqui com determinadas pessoas, em determinadas situações, que já está tudo acordado, né, através aí das nossas memórias mais antigas, e a gente vem aí fazendo resgates, fazendo evoluções com determinadas pessoas, para que cada vez mais as nossas mágoas, as nossas raivas, elas sejam dissipadas ao longo do tempo, para que realmente a gente evolua nas nossas ações, nas nossas emoções e na nossa frequência, que cada vez mais a nossa vibração esteja muito acima de frequências muito elevadas. Eu sempre falo elevado à frequência do amor universal, que é uma das maiores frequências que a gente tem, é onde está a prosperidade, onde tudo acontece. E outra parte aí é a parte sistêmica, né? Existe um campo sistêmico que faz parte de tudo isso e a gente traz aí também a identificação no outro das nossas feridas. Então, isso também pode ser um determinado ponto de atração que você pode estar tendo aí elementos que você não entende, mas que estão ali presentes. E também temos aí a causa psicológica, né? Que simplesmente a gente olha no outro o que a gente está se refletindo de nós mesmos. Então, quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedinhos aqui apontados para nós mesmos. Então, o que do outro que eu não gosto eu tenho em mim mesmo e por que isso me incomoda tanto? Essa é a reflexão que eu deixo aqui. Espero que tenha te ajudado a entender o porquê que o santo não bate ou porque o santo bate demais. Frequência, campo vibracional, somos energia. E para finalizar, deixo aqui uma cartinha para complementar o nosso quadro. E vamos ver aqui o que traz nesse campo aqui, que já está formado com essa nossa conversa. Trouxe a carta aqui da Floresta Temperada. Esse oráculo aqui é o oráculo da Mãe Terra. E ele fala assim: honre a energia de renovação da Mãe Terra. Assim como as árvores renunciam às folhas, pratique o desapego e deixe ir o que não lhe serve mais, prosseguindo em sua jornada de transformação. Que é muito o que eu coloco aqui, né? Só que como que a gente vai se transformar? A partir do momento que a gente tem abertura e disposição para olharmos para nós mesmos, a partir
dos relacionamentos que a gente tem no nosso entorno. Então, as relações, elas são o principal meio de evolução que a gente tem, tanto para gerar ajuda e apoio a outras pessoas, quanto também nos espelharmos e ver e para nos perceberem quais padrões que a gente está repetindo. Então a gente só consegue fazer isso, soltar, que é o que propõe a carta aqui, né? Apego, deixe ir o que não lhe serve mais. Como que a gente vai deixar ir o que não serve mais? Primeiro de tudo, se você não sabe o que é padrão repetitivo, volta lá nos meus vídeos aqui nesse canal e assiste lá o vídeo dos passos do padrão repetitivo para você conseguir entender um pouquinho o que eu estou falando aqui também. Mas o soltar e o desapego, os primeiros passos é identificar. Você precisa identificar isso. Como que você identifica? Quais são as repetidas situações que está chegando para você e que está te incomodando, que está tirando o teu rumo, que está tirando o teu centro, né? Que sempre quando vem, acontece aquele mesmo ciclo, seja com uma determinada pessoa, seja com uma determinada situação, ela chega de diversas formas para chegar no mesmo objetivo, né? Que é a emoção de fundo que você vai sentir. E você acaba se sentindo sempre do mesmo jeito, até que você olhe para aquilo e renuncie, né? Que você olhe para aquilo, que você se renda. Se renda ao quê? Primeiro para sentir e acolher, porque você precisa identificar, sentir de verdade aquilo, compreender, acolher para ressignificar, soltar e fazer o teu desapego. Então, é para isso, é assim que a gente evolui. Ai, é muito difícil fazer isso. Sim, é muito difícil fazer, mas é preciso fazer para que a gente cada vez mais vá evoluindo, evoluindo, evoluindo e elevando o nosso campo vibracional, porque esse é o nosso papel aqui, né? Não é a gente ficar fazendo do mesmo todo dia. Se for ficar fazendo do mesmo todo dia, você vai voltar para cá repetidas vezes até que aprenda e evolua de fato, né? Porque a gente está aqui continuamente. Acabou a matéria, a gente continua, não esqueça disso. Então, o que fazemos aqui precisa ser feito com sentido, precisa ser feito com propósito, precisa ser feito com missão. Vamos lá para a segunda cartinha para complementar, que é o do plantio. A vida, carta do plantio. Esse aqui é do oráculo das intenções. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa. Faça uma coisa de cada vez. Os resultados aparecerão no tempo certo. Ou seja, o que me vem aqui para falar muito é que às vezes você cansa e desiste. Cansa e se frustra, né, na metade do caminho. E o que eu tenho para te dizer aqui, não desista. O que eu tenho para te dizer aqui é permaneça. O que eu tenho para te dizer aqui é constância. E a constância não é linear e nem sempre você vai estar por cima. A constância é uma linha que ela vem aqui, ela pode declinar, ela pode sacudir, pode embaralhar tudo, mas você segue continuamente no que você tem o propósito de fazer, nos altos e baixos. Porque quando você vai quebrando, né, alguns paradigmas do que você acredita, que são as nossas famosas crenças, a gente vai sendo testado, né? Que é aquela forcinha que puxa para trás, que eu sempre falo que, é lá que você quer ir mesmo. Então vamos ver se é lá que você quer. Então, muitas das vezes a gente é testado, mas se a gente semeia o que é certo, se a gente semeia de acordo com o nosso coração, se a gente semeia o que faz sentido para você e o que vem realmente da tua alma. Todos nós temos uma centelha divina interna. O que que é a centelha divina? É um pedacinho do todo, é a tua chama, é a chama do todo dentro de você. Chame de Deus, chame de qual nome você quiser, mas se todos nós temos um pedacinho, né, disso dentro de nós, porque tudo faz parte do todo e você também faz parte do todo, né? E ele não quer te deixar sofrer. Então, cada vez que você vai quebrando essas crenças, você vai transformando a sua vida de uma forma mais amorosa, mais acolhedora. Mas muitas vezes é difícil, porque a gente precisa se render. Se render ao quê? Aos nossos paradigmas,
se render às nossas crenças, deixar elas para trás, soltar, desapegar. E isso às vezes é difícil. E o plantio, essa carta que vem aqui, ela fala muito disso. Por quê? Porque o plantio, a gente só faz o plantio com a semeadura. E a gente só consegue semear coisas boas a partir do momento que a gente vai deixando o que não faz mais sentido para trás, que é o desapego, que é o soltar, que eu também falo aqui, né? Se você tem um vaso, né, uma folha que ela tá secando, você não tem como deixar aquela folha secando, por quê? Porque toda a força da planta, ela vai para aquela folhinha ali que está secando. Então, às vezes você precisa cortar essa folhinha que está secando para você dar vida e dar nutrição para as outras que estão ao redor dela. E é o mesmo com a gente. A gente precisa, às vezes, fazer algumas podas, né? Semear e fazer algumas podas para ir direcionando aonde que a gente vai nutrindo, qual que é o foco que a gente vai dando na nossa vida, qual crença que a gente vai quebrando, qual paradigma que a gente vai quebrando, o que a gente acredita que talvez não seja mais isso. E tudo bem começar de volta, e tudo bem mudar de opinião. Você pode mudar de opinião quantas vezes você quiser. Você pode mudar de direcionamento quantas vezes você quiser. Seus paradigmas, eles têm que se transformar a todo momento, porque você tem que se forçar a sua evolução. Estamos aqui para evoluir, a gente não está aqui para simplesmente só sobreviver. E também não está aqui só para simplesmente curtir a vida doidado, né? Estamos aqui para a nossa evolução, então precisamos aprender e ter parte da nossa responsabilidade aqui, sim. Ok? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até breve. Até mais!